Olá, nesse encontro vamos trabalhar com ajuste de modelos matemáticos a dados, modelos com N variáveis independentes. Então eu posso ter uma variável independente, eu posso ter duas variáveis independentes, eu posso ter mais variáveis independentes. Se eu tiver mais variáveis independentes, o único problema que me afeta é que eu não consigo representar. Com uma eu represento um plano cartesiano, x, y. Com duas eu represento um plano, x, y, z. Agora, com 3 ou 4, não consigo representar num plano, então eu fico apenas na análise matemática. Então, vamos ao problema. Então, eu tenho uma variável dependente, que é w, no caso, e eu tenho 3 variáveis independentes. No caso aqui, temperatura, dias, pureza e fabricação. Isso tudo determina o consumo. Então, vamos ao problema. Como pode ser observado, sempre existe apenas uma variável dependente e as outras são independentes. Se o modelo é dito 2D, plano cartesiano ou uma curva, e se duas é dito 3D, um plano tridimensional ou uma superfície. E se mais de uma não se costuma plotar, analisando apenas em termos numéricos. A energia elétrica consumida mensalmente por uma fábrica, vamos ao exemplo, né? A energia elétrica consumida mensalmente por uma fábrica está relacionada com a média de temperatura do ambiente, o número de dias trabalhados, a média de pureza do produto, então se o produto vem com muita impureza, influencia no consumo, e as toneladas fabricadas dos produtos. Então são valores reais para um problema. Só que aqui, ao invés de eu ter uma variável ou duas variáveis independentes, eu tenho 4. Como operar dessa forma? Então, a que depende é o consumo, essas são as independentes. Nós estamos ajustando esse modelo pelo método dos mínimos quadrados. Então, o modo de estimar os valores de C0 até a CP, no caso dos parâmetros, aqui nesse caso eu tenho 4 variáveis, poderia ter mais. No processo de minimizar, calcule-se as derivadas parciais de D em relação a C0. Então, eu vou calculando a derivada parcial de cada uma em cada um dos dados. Após o devido desenvolvimento matemático da literatura específica, um modelo linear para relacionar uma variável resposta y com p variáveis explicativas é dada pela equação e sua forma matricial. Então, eu tenho essa equação, no caso aqui eu tenho os y, que são esses resultados, eu tenho os x1, x2, xp, que são esse resultado. Aqui ela fala de y, mas nesse caso aqui eu estou usando o consumo ou uma variável w, mas é porque esse modelo aqui é genérico. Então eu tenho os coeficientes que vão modificar cada um dos parâmetros. Se eu resolver isso matricialmente, eu consigo obter esses valores com base nisso, porque o x, a matriz de x e a matriz de y eu conheço. Só que operar matricialmente é um pouco complicado quando a gente está com limitações de calculadora ou trabalhando manualmente. Para isso, a gente tem as equações normais. Pode-se mostrar que a estimativa de C, que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos, é a soma do sistema linear, é a solução do sistema linear de equações dada pela matriz normal. Então, essa é a matriz normal. Quando eu opero algebricamente essa matriz e faço as reduções matemáticas necessárias. Esse sistema é conhecido como equações normais e ela representa uma solução única, porque aqui eu tenho um sistema linear. Eu tenho esse aqui, são os coeficientes a serem descobertos. É uma forma mais simples de manipulação matricial, no caso de uma operação com a calculadora mais limitada ou manualmente. Por isso, nós vamos utilizar esse procedimento. Agora, nós temos os dados e a equação genérica. Essa é a equação genérica e temos os dados. Agora, quem é quem para cada um? Então, o y é o consumo, o x1 é a temperatura, o x2 são dias, o x3 é a pureza e o x4 é a fabricação. Então, eu tenho que descobrir cada um desses coeficientes. Para isso, eu monto a matriz de somas. Então, essa matriz de somas x1, x2, eu vou montá-la com base nessa configuração, para que eu possa obter esse resultado. Geralmente a gente não utiliza x1, x2, porque fica um pouco ruim colocar índice. No caso aqui, a gente substitui por algumas letras. No caso, temperatura, dias, pureza e fabricação. E no caso, consumo.
que gera a mesma equação de K, que poderia, ao invés de C0, C1, C2, C3, C4, poderia utilizar A, B, C, D, que fica mais simples. Então, para eu montar essa matriz genérica de dados, eu teria aqui, observam que é N, X1, X2, aqui eu tenho o N, que é 12 elementos, eu tenho 12 amostras, deixa eu ver, aqui eu não coloquei o índice em cima não, mas é 3, 6, 9, 12. Então aqui, 12, aí tem temperatura, dias, pureza e fabricação, e o quanto é fabricado em toneladas. Isso vai resultar em quem? No Y, no caso, o W, né, que seria o consumo. Agora eu tenho, aqui eu retorno o x1, aí vem x1 ao quadrado, porque na verdade esse x1 aqui, é x1 vezes x1. Aqui é x1 vezes x2. Então, x1 vezes x1, que dá x ao quadrado, o x1 vezes o x2. Você pode notar que aqui tudo é x1 e eu multiplico pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta variável. Então eu tenho a repetição do t, que eu multiplico pela primeira, segunda, terceira e quarta variável. Aqui eu tenho a repetição do x2, que multiplico pela primeira, segunda, terceira e quarta variável. Aqui eu tenho a repetição do x3, que multiplico pela primeira, segunda, terceira e quarta variável. Que é exatamente isso aqui. Eu tenho o x2, que ele multiplica pela primeira, segunda, terceira e quarta variável. E aqui eu tenho o xp, que é a generalização disso de K, que multiplica pela primeira, segunda, terceira e quarta variável. Então eu tenho uma matriz dessa forma, que eu tenho 4 coeficientes e o y e a multiplicação de cada um. Nesse caso aqui seria o consumo, né? Que eu poderia substituir, ao invés de usar T, D, F e Y, eu poderia usar aqui C como consumo. Eu só não adotei, mas é uma questão de abordagem. Simbologia. Então, a solução matricial pelo método de Gauss dessa matriz vai me gerar esses coeficientes. Então, eu deixo vocês aí com esse exercício para fazer esses cálculos. Mas o cálculo deverá resultar um C0, um C1, um C2, um C3 e um C4. Essa equação matemática eu não consigo plotá-la num gráfico tridimensional, porque aqui eu tenho 4 variáveis, então eu trabalho basicamente com as 4 variáveis no modelo matemático, ok? A gente pode fazer um estudo de quais são importantes, mas isso aí é uma questão mais estatística do que de cálculo numérico, tranquilo? Então a matriz a ser operada é essa aqui, que vai resultar nestes valores aqui, que vão explicar em situações diferentes. Se eu variar a temperatura, dias, pureza e fabricação, eu vou ter uma estimativa do consumo. Agora, uma operação interessante que eu poderia fazer aqui seria estimar novos valores e verificar quais são os erros com base nesses dados aqui. Mas esses são outros procedimentos. Tranquilo? Obrigado.